Corinthians. João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. 6h28, hino do Esporte Clube Corinthians Paulista tocando ao fundo, e você já ouviu na vinheta. João Paulo Capelanes, setorista do Timão, é quem chega agora aqui nos Donos da Bola para falar sobre esse Corinthians que embalou de vez na reta final do Campeonato Brasileiro. Tem esse papo de entrega, não entrega, pensando no rebaixamento do Grêmio, que estaria entregando mala branca. Não sei se você tem esse tipo de informação, Capei. Como chega o Corinthians para esse último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Juventude? Boa tarde. Fala, Vini, abraço pra você, boa tarde especial pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Esse negócio de mala branca sempre teve do futebol e no Corinthians é diferente. Até uma informação que veio dos colegas da Rádio Grenal de Porto Alegre. E aí aquela situação, o Cássio foi para entrevista coletiva hoje e falou que não tem absolutamente nada, não tem essa ideia de entregar jogo para ninguém. E até para dar uma resposta para o torcedor, o Silvinho já relacionou os jogadores que viajam neste momento até Caxias do Sul para o jogo de amanhã, última rodada e último compromisso do Timão na temporada 2021. O único jogador que certamente a torcida vai sentir a ausência, Roger Guedes, que na última partida contra o Grêmio, além de ter ido meio mal tecnicamente falando, ele estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora desse compromisso. A expectativa é que um ou outro jogador seja poupado. O que isso quer dizer? Jogadores que fizeram aquele teste do CK, aquele teste de sangue, que não estiverem 100% das suas melhores condições, não vão para a partida. Só que se a gente for analisar a lista de relacionados, Renato Augusto, William, Juliano, entre outros jogadores, foram relacionados e viajaram com a delegação. O que a gente conseguiu apurar de informação é que o Fábio Santos foi um desses atletas que apresentaram muito desgaste físico, até porque ele veio numa pegada, numa reta final de temporada, quarta domingo, quinta, sábado jogando, então o Fábio Santos deve ser poupado. Lucas Piton mais uma vez, pela terceira vez com o técnico Silvinho, deve começar a partida entre os titulares, e o Rony, uma surpresa no meio campo. Isso porque o Cantillo ainda não se recuperou. O Gabriel é aquela situação, o jogador que o torcedor fica com o pé um pouco atrás, porque tem muita gente boa para conseguir beliscar uma vaga entre os titulares. A gente está falando aí do Duqueiroz, que até foi lateral na última rodada contra o Grêmio, no meio campo próprio, Gabriel, para a temporada que vem já recuperado o Cantillo, o Juliano, que joga nessa posição, e aí estamos falando também de Paulinho, jogador que nos próximos dias deve assinar o contrato de 2 temporadas com o Timão. Seria certamente a primeira contratação de peso da nova gestão aí do Duílio Monteiro Alves, já projetando a temporada 2022, que é uma temporada que promete demais. De Copa Libertadores da América, o Timão, todo mundo sabe, conquistou uma vaga direta na fase de grupos para jogar o torneio continental. E só mais uma informação em relação a contratações. Anderson Talisca, falamos ontem bastante com o Neto aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes sobre um centroavante. Que um centroavante vai chegar, isso aí já é meio que evidente, já é uma coisa certa. E aí eu não vou entrar na questão do mérito, se tem ou não dinheiro para fazer isso. Vamos analisar aqui o que a diretoria precisa e está trabalhando. É para contratar um centroavante, um cara que não seja nem tão experiente e nem muito jovem, meio termo aí, por volta dos 28, 29, 30 anos. E um jogador que não fique só trombando com o zagueiro, um cara que consiga jogar fora da área também. E o Talisca é um jogador, vocês vão lembrar muito bem dele, jogou no Bahia, teve um certo destaque, jogador que está há algum tempo no futebol do mundo árabe, e aí é uma expectativa que ele rescinda o seu contrato lá. O Corinthians não vai contratar jogador pagando multa rescisória. É um jogador que seja uma oportunidade no mercado. Se eventualmente o Talisca, que já não recebe salários há algum tempo por lá, não conseguir a rescisão de contrato, dificilmente ele volta para o Timão. Até porque o Corinthians teria que arcar com os salários mesmo que o jogador chegasse emprestado. Então, assim, hoje o Talisca é um jogador que está no radar da direção? Sim, até o próprio atacante manifestou uma vez o interesse através das redes sociais de defender a equipe do Corinthians. Um dia, ele tem muitos jogadores do Corinthians, como o Gil, por exemplo, entre outros atletas. E eu consegui apurar uma informação de ontem para hoje que o Cano é um outro jogador que a diretoria gosta do nome. Analisa de forma bacana, até porque nas 2 últimas temporadas ele chamou a atenção, está livre no mercado, então se adequa justamente à realidade financeira. Tem muito atacante, muito centroavante que vem sendo oferecido para a diretoria do Corinthians, mas tem que ter muita cautela. A tendência é que já para a pré-temporada o Corinthians mais ou menos consiga aí esquematizar o seu elenco, contratar de forma pontual
Quem sabe aí vender algum jogador, e aí estamos falando de Lucas Piton, de Raul Gustavo, jogadores com potencial de crescimento dentro do time, mas de revenda também. Então esse é o Corinthians projetando não só a última rodada de amanhã, mas também a temporada 2022, Vinão. E antes da tua pergunta, Gustavo Solé, só para complementar o que disse o Capelanes em relação ao Germancano, saiu do Vasco e a gente sabe que é um bom jogador, eu pelo menos acho que valeria a contratação para algum time de Série A, mas o Goiás, por exemplo, já fez uma investida, fez uma procura, se assustou, salário relativamente alto, ali na casa dos R$600 mil, não sei se é uma aposta que você faria, Solé, mas vale a gente registrar que é um atleta que certamente vai parar em algum time da Série A pelo que vinha fazendo no Vasco, né? Concordo, o Cano tem espaço na Série A do Campeonato Brasileiro, apesar de ser um veterano já, né, 33 anos de idade, mas um jogador que entrega, né, no Vasco ele foi bem com um time que caiu para a Série B, mas era um jogador quando a bola chegava, raramente perdoava o goleiro adversário. Na Série B, nessa reta final, né, que o Vasco já estava muito mal, aí sim ele caiu muito de rendimento, né, até porque o time do Vasco era horroroso tecnicamente, tanto que não conseguiu nem o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, Capê, primeiramente, né, boa noite, boa tarde para você, mas queria que você também faça a respeito das próprias características, né, do Anderson Talisca, que quando ele surgiu no Bahia, ele era um meio armador, um terceiro homem, jogava às vezes até de segundo volante. No Besiktas jogou muitas vezes como um homem um pouco mais recuado no setor. Só que aí na China, né, até pelo fraco nível técnico que ele encontrou pela frente, jogando junto com o Paulinho era mais um meio armador e aí sim ele foi se descobrindo como esse jogador para atuar um pouco mais avançado, mas tá longe de ser um centroavante estilo Cano, né, o homem de referência. É aquilo que você trouxe ontem de informação, né? O Corinthians procura muito mais um cara de movimentação do que aquele cara que vai ficar paradão na área estilo Jô, né? Não, perfeito, Soler. Abraço para você. Cara, o Talisca, ele vai justamente na contramão daquilo que o Jô vem fazendo ao longo das últimas temporadas. Mas o Talisca, ele tem quase a mesma altura do Jô, ele tem 1,91 m. Então, assim, não é um jogador baixinho, é um grandalhão, mas é um jogador de mais mobilidade. O pessoal vai se lembrar muito bem aquela temporada 2013, 2014 principalmente, que ele teve o destaque no Bahia, fazendo gols, finalizando de fora da área também. Aí ele foi para o Benfica, teve o seu destaque e aí acabou depois indo para o futebol turco, foi para o futebol japonês por uma grana. E o Al Nassr, que por sinal é o time que está devendo salários para ele nesses últimos meses, pagou uma bolada também para contratar esse jogador. E aí também criou-se uma expectativa muito elevada em cima desse jogador, porque desde 2013, 2014, quando ele era do jogador do Bahia, ele já defendia as categorias de base da seleção brasileira. Então, assim, é um jogador que se adequa justamente nesse planejamento da diretoria. É um atleta hoje que vai fazer 28 anos em fevereiro, é um jogador que consegue também ter esse tipo de recurso atuando fora da área e é um jogador também que, se eventualmente ficar livre no mercado, a gente sabe, e o próprio Talisca também, com o staff do jogador, que pela informação que nós temos, ainda não iniciou conversas, porque não adianta iniciar conversa uma vez que o jogador tem vínculo, tem contrato. Mas caso isso aconteça, a diretoria do Corinthians já manifestou também, não publicamente, fazer isso, mas o interesse de contratar um jogador do calibre do Anderson Talisca pensando na próxima temporada. Então é sim, um jogador que hoje fica no radar, o Cano também. E tem um outro jogador, cara, de ontem para hoje, eu não sei sinceramente de onde surgiu isso. Eu admito, se foi algum colega, alguma página, eu super respeito e nunca vou desdenhar dessa informação. Mas me falaram, na verdade assim, eu vi que o Edu, centroavante do Brusque, que foi um dos artilheiros da Série B na temporada passada, ele estaria no radar da diretoria do Corinthians. Eu entrei em contato com uma pessoa que me garantiu, não tem absolutamente nada com esse jogador. E aí, apurando, o que me foi passado é que esse jogador está quase fechado com o Cruzeiro para 2020. Então, assim, de Edu, que eu acabei vendo algumas páginas publicarem, ou foi alguma informação de algum colega, não há absolutamente nada. A informação que eu particularmente tenho é que ele vai jogar no Cruzeiro em 2022. Mas vamos aguardar. Hoje, os dois nomes mais fortes para chegarem ao Corinthians, por mais que a conversa ainda seja muito embrionária, a gente está falando aí do Anderson Talisca, que tem contrato com o Al Nassr, e do Cano, esse sim que está disponível no mercado, mas é um jogador que, como você falou muito bem, foi sondado pelo Goiás e o Fortaleza. O presidente Marcelo Paz está tentando a todo custo aí essa contratação, até porque o Fortaleza também, na próxima temporada, vai jogar a Copa Libertadores América na sua fase pré. Vini e Soler.
Terminando o campeonato, começa aquele momento de especulação que todo setorista adora. Muitos nomes especulados, a todo momento tendo de trocar informação, trocar contato com as fontes, muitas vezes ficando no vácuo. É muito nome especulado e certamente a gente vai ter bastante trabalho nos próximos dias, mas o KP trouxe aí o que ele tem de informação em relação ao mercado da bola do Corinthians. Valeu, KP, grande abraço. Valeu, Vini, abraço para você, para o Solar e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até a próxima.